Como colocar em prática o plano de aula? Você quer colocar em prática o plano de aula, não sabe o que fazer nem por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza ele está aqui para te ajudar, para te ensinar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um mega conteúdo especial para você. Esse vídeo é a parte 2 de como fazer um plano de aula para os alunos do sexto ano. Nesse vídeo, nós vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente estruturou na parte 1 do planejamento. Na parte número 1 desse vídeo, nós estruturamos o plano de aula. Esse vídeo é a parte número 2, onde a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente já construiu. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal, para você adquirir novos conhecimentos pedagógicos que vai ajudar você, querido professor, a se tornar um professor profissional. Deixa o seu like e nos comentários suas perguntas e suas dúvidas. E eu te convido também a lá no Instagram, certo? Lá, @profdavsouza, onde você pode deixar suas dúvidas e lá eu vou conseguir te responder através de um áudio. Beleza? Então vamos lá, iniciar mais um processo pedagógico. Então vamos lá começar a parte 2 desse plano de aula, certo? Onde a gente vai agora colocar em prática todo o nosso planejamento. A gente já estruturou todo o plano de aula, a gente já deixou bem alinhado, organizado com a BNCC. Agora o mais importante é colocar em prática aquilo que a gente acabou de construir na nossa realidade escolar, perfeito? Vamos nós então. Chegamos aqui na metodologia. O que é a metodologia? É um método que eu vou utilizar para dar aula, ou seja, é um método utilizado para o processo de ensino e aprendizagem, onde eu, como professor, vou ensinar algo ao meu aluno, certo? Metodologia, de uma forma bem resolvida, de uma forma bem geral, é exatamente isso, certo? E ela é dividida em introdução, em desenvolvimento e ela tem a parte de conclusão, certo? Não existe esse termo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Por que que eu estou dizendo? Para facilitar a tua compreensão, certo? O plano de aula é como se fosse uma redação. Ele tem começo, ele tem meio, que é o corpo, e ele tem um fim, que é a conclusão, que a gente vai alcançar a finalização daquele processo. O plano de aula funciona da mesma forma. Nós temos a metodologia, nós vamos introduzir o conteúdo, nós vamos contextualizar no desenvolvimento do conteúdo e nós vamos concluir o conteúdo ali fazendo as nossas atividades, o processo avaliativo, certo? A volta calma e por aí vai. Então o que a gente vai fazer? A apresentação do professor. Vamos partir do pressuposto que você acabou de se aprovar no seu concurso público. Primeiro dia de aula, chegou lá para dar aula no sexto ano, o que você vai fazer? A apresentação do professor. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, turma? Meu nome é Davi Souza, sou o novo professor de vocês e hoje nós vamos conversar sobre o quê? Sobre as formas do registro da história ao longo do tempo e a produção do conhecimento. Olha que bacana! Então, eu me apresentei e eu já comecei o quê? A fazer a exposição oral do tema, que é o assunto específico a ser desenvolvido e os objetivos da nossa aula. Então, você vai se apresentar e você já vai chegar dizendo, olha gente, na nossa aula nós vamos fazer o que hoje? Nós vamos conceituar os sistemas de registro histórico e apresentar o período pré-histórico. Aí você vai dizer, ah, mas isso é muito tedioso. Não é. O aluno precisa saber o que a gente vai fazer na sala de aula. Pessoal, hoje nós vamos fazer isso, nós vamos produzir isso e no final a gente vai fazer um trabalho em equipe e fazer uma dinâmica, por exemplo. Então, é assim que vai acontecer a minha aula. E o aluno ele precisa participar do processo de ensino. Como o processo de ensino acontece? Ele precisa participar desse processo. Exposição de forma oral, com a realização de perguntas problematizadoras, que é a chave para despertar a curiosidade dos nossos alunos, para fazer com que eles venham interagir conosco, é as perguntas problematizadoras que vão inovar e vão transformar no processo de ensino, com o objetivo de avaliar os conhecimentos prévios dos alunos com o tema. Objetivo de avaliar os conhecimentos prévios dos alunos. As perguntas problematizadoras permitem uma interação do aluno com o próprio professor, né? Aluno com aluno, aluno, professor e professor-aluno. Porque quando o professor começa a perguntar, começa a aplicar aquele conhecimento na realidade do aluno, o aluno se sente mais à vontade de expressar aquele conteúdo, aquele conhecimento que ele tem, né? Que ele adquiriu na sua realidade, nas suas realidades social, familiar, no seu cotidiano, certo? Na sua rotina dia a dia. E o professor vai começar a perceber
os conhecimentos prévios que os alunos têm e a partir desses conhecimentos prévios adicionar, agregar, fazer, trazer valores sobre o conhecimento técnico e científico a ser aprendido na escola e o mais importante, que o aluno entenda aquele conteúdo e consiga aplicar na realidade dele, certo? E contextualização do tema, assuntos e objetivos com a realidade pessoal, social e profissional. Muitas pessoas têm dúvida na contextualização. Às vezes, a maior dificuldade dos professores atuais, dos professores que estão em processo de formação, é a contextualização. A contextualização nada mais é do que você aplicar o conteúdo que você está ensinando na realidade do aluno. Por exemplo, nós vamos falar sobre registros históricos. Você vai perguntar para o aluno, será que existe uma forma de a gente registrar um conhecimento? De a gente guardar um conhecimento? Os alunos, se você falar dessa forma, certo? Do jeito que eu acabei de explicar, eles não vão interagir muito bem não, mas pergunta para eles o seguinte, pessoal, qual é a função do álbum fotográfico? Os alunos vão dizer muito rápido, é para guardar lembranças, professor. Lembrança do aniversário, da formatura, do batizado, da catequese, enfim, existem vários momentos que as pessoas batem, né, aquela fotografia, aquele retrato, para guardar aquele momento familiar, aquele momento social. Existem várias situações e vários momentos. Então, com esse exemplo, é perceptível que o aluno ele conseguiu adquirir a capacidade de refletir sobre o que eu acabei de falar para ele, sobre o contexto que eu apliquei essa história do álbum, né, do álbum fotográfico, e como ele vai conseguir, certo, identificar outras formas de registro histórico daquela informação, daquele conhecimento. Certo? Talvez eu tenha desaparecido aí para a tela, certo? Tive um probleminha agora aqui com minha webcam, que é a câmera do meu celular gravando, teve um probleminha aqui com a internet, então talvez eu não esteja aparecendo, mas a minha voz vai estar saindo para você me escutar, e a gente vai continuar o nosso trabalho a partir daqui, certo? Então comecei a fazer o processo de contextualização do tema, certo? O assunto e os objetivos com a realidade pessoal, social e profissional do aluno. E agora é o momento da gente ter uma aula teórica e também de uma aula prática, que nesse plano de aula a gente vai desenvolver uma dinâmica para a gente simbolizar todos esses conhecimentos, todas essas informações, né? Para a gente ter uma aula dinâmica, uma aula prática, uma aula ativa, onde os alunos vão participar da aula teórica, vão entender do conhecimento e vão participar da dinâmica para fortificar, consolidar e fixar esse conhecimento, certo? Partindo do pressuposto que é a primeira aula, como eu falei para vocês, né? O primeiro momento com aquela turma. O que é a história? Às vezes os alunos não sabem o que é história. A história é uma disciplina entediante, que a gente vai estudar a história de ninguém sabe quem, e a gente também não serve para nada. Pessoal, eu tive um professor de história no meu ensino médio, que o cara, gente, não tinha nem como dormir na aula dele. Porque ele tinha tanta vontade da forma que ele se expressava, da forma que ele falava, que a gente ficava motivado a querer aprender aquela informação. Então, a forma, a maneira que você apresenta o conteúdo para o aluno pode ser uma aula tediosa ou uma aula muito motivada, ou uma aula muito calma, como eu estou explicando para vocês aqui. Então, mas se eu quiser fazer uma aula aqui dinâmica, na qual, pessoal, as aulas de história, as competências, as habilidades da BNCC, então a forma que a gente se expressa pode sim mudar a forma que os alunos veem a nossa aula. Então a gente vai explicar o que é história, é a ciência que estuda as ações humanas. Eu não vou explicar tudo aqui como a gente vai trabalhar. Isso aqui é um resumo que eu vou trabalhar em sala de aula e como é que eu trabalho em sala de aula. Eu coloco a pergunta e boto 1, 2, 3, 4, 5 pontinho desse. Eu coloco a pergunta, 1, 2, 3, 4, 5 pontinho desse. Por quê? Porque eu vou perguntar ao aluno através de uma conversação, porque a aula é uma conversação, é uma interação, são trocas. E os alunos eles vão começar a colocar aquilo que eles acham. O que é a história? A história é algo que foi contado de uma pessoa para outra. Então você coloca essa informação lá. Com o decorrer da união de várias informações, você vai construir, a partir daquilo que foi dito por eles, o conhecimento real, o conhecimento técnico, o conhecimento científico, certo? Não é qualquer coisa que é história, porque a história em si, o componente curricular, ele tem um conceito, ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Qual é esse? É estudar as ações humanas ao longo do tempo. E o que é o conhecimento? É o saber adquirido através das experiências e vivências. O meu aluno precisa saber o que é história, ele precisa saber o que é conhecimento,
para ele conseguir entender, sabe o quê? O que são os registros históricos. Porque se eu for apresentar registro histórico para ele, e ele não souber nem o que é história, nem souber o que é conhecimento, como é que ele vai entender o que é registro? Por que serve o registro? Para guardar a lembrança. E o que é uma lembrança? É um conhecimento naquele determinado tempo, naquele determinado momento, certo? Então ele precisa ter claro essas informações para ficar ainda mais leve, ainda mais prático o processo educativo. Como o conhecimento era passado entre as gerações, através dos documentos, mas quando foi que surgiu a escrita? Será que antes da escrita existia uma forma deles transferirem o conhecimento? Existia uma forma que não era escrita, que é uma forma não verbal. E a forma escrita é uma forma que existiam maneiras de registrar aquela informação, que eram através das cartas, das revistas, dos jornais, dos recados, escrito em folhas, e assim transmitia-se aquela informação para as outras pessoas através daqueles documentos. Então eu vou começar a trabalhar em sala de aula essas informações e eu vou começar a propor para os meus alunos que eles participem, certo? Quais são esses documentos escritos? Um caderno? Será que um print lá no Instagram, um print lá do Facebook, um print aqui do YouTube, será que ele pode ser considerado um registro de conhecimento? Pode. Acontece hoje em dia com bastante frequência essas informações. Então os alunos eles têm que interagir, eles têm que saber que essas informações podem acontecer, podem ser geradas de diferentes formas. Aí eu vou entrar no conceito do registro, né? Mas o que é o tempo? O tempo, certo? O tempo é o tempo do relógio, que horas são? Mas será que é só o cronológico? Será que o tempo ele pode ser medido pelas datas, pelos aniversários, pelos feriados, pelas ações? Como? Eu também coloquei aqui o ditado popular para conversar com você. Olha, a minha mãe, ela fala muitos ditados populares. E um dos ditados populares que ela sempre falou para mim é o seguinte: quem não pode com pote, não pega na rodia. Quando eu comecei a trabalhar, que eu falava, mãe, é tão difícil. Meu, passar o dia trabalhando de noite para faculdade e chegar em casa e estudar de madrugada é difícil, é pesado. O que ela falava? Quem não pode, não pega na rodia. Bora, deixa de moleza. Bora trabalhar que vai dar certo. Ela sempre falava isso e vários outros ditados populares. Você conhece algum ditado popular? A sua mãe, seu pai, seu irmão um dia falou algum ditado popular para você? Se sim, por favor, coloca aqui nos comentários que eu também quero saber outros ditados populares. Outro ditado popular que minha mãe falava bastante também era assim, ó. Me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Menino, eu não quero tu andando com fulano de tal, não. Eu não quero você na esquina tal, fulano de tal, não. Pra chegar cedo, porque eu não quero fulano de tal, não, por causa disso. Então, esses conhecimentos, eles passaram, né, de uma forma não escrita, através de uma conversa, através de um conselho, através de um ditado, onde o pai do pai dela ensinou pro pai dela, e ela aprendeu com o pai dela, e ela me ensinou, e o meu filho muito provavelmente vai aprender esse ditado também, porque eu aprendi com ela, certo? E tantos outros ditados. Ei, menino, tu pensa que eu não sei, é? Mentira tem perna curta. Mentira tem perna? Então, esses ditados populares, que são registros também históricos através de documentos não escritos, de informações não escritas, que são as conversas, eles vêm agregar novas informações, eles vêm agregar conhecimentos, e esses conhecimentos também são válidos, porque são conhecimentos geracionais, passaram de gerações em gerações, perfeito? E assim a gente vai entrar no conceito de tempo, no sentido de tempo, o que é o tempo, o sentido de tempo, será que quando eu estou jogando videogame o tempo passa mais rápido, passa mais devagar, e assim eu vou começar a apresentar essa informação para eles até eu chegar no período pré-histórico, que é onde a gente vai se aprofundar também, que é um dos nossos objetivos, onde a gente vai falar sobre os povos nômades, constante movimento, surgimento dos primeiros homens, e através da caça, da agricultura e adaptação às cavernas, eles precisavam repassar esse conhecimento de alguma forma. E como é que eles passavam esses conhecimentos? Através dos desenhos, onde nas cavernas, e aquela história que todos nós já sabemos do período pré-histórico, certo? Que eu não vou detalhar aqui, porque, certo? Para você se aprofundar, outra coisa, você pode utilizar um livro didático, certo? E o livro didático que eu utilizei para me aprofundar também sobre esse assunto é localizado na página 18, e a capa do livro é essa daqui, ó, Manual do Professor. É um livro online que você pode baixar aqui no Google, certo? Você vem no Google, coloca aqui docente,
colocou aqui, você clica aqui, ó, anos finais no ensino fundamental e procura o livro e você vai conseguir baixar, certo? Você pode ou não utilizar o livro, fica a seu critério, e eu coloco sempre o livro para respaldar aquele meu plano de aula. Perfeito? Então fez todo aquele conhecimento, toda aquela contextualização para o meu aluno entender aquela informação. Mas agora a gente vai para a atividade prática, que eu também fiz uma dinâmica aqui. Porque aula boa é aula que tem dinâmica, que tem sorriso, que tem barulho e que tem muita aprendizagem. Lembrando que eu já deixei na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, um site online onde você pode ter acesso a plano de aula pronto, a plano anual pronto, a plano bimestral pronto, tudo isso de acordo com a BNCC com atividades, onde você vai pegar todo esse material e colocar em prática na sua realidade escolar, diminuindo o tempo, diminuindo o estresse, diminuindo aquele tempo pedagógico, aquele tempo de planejamento que às vezes a gente não consegue alcançar por conta da rotina da escola e leva trabalho para a escola, fazendo com que você venha enxugar todo esse tempo e o mais importante, alcançar a aprendizagem em sala de aula. Para você acessar esse material, é só você vir na descrição desse vídeo no primeiro comentário, beleza? Vamos nós. Como é que vai ser a nossa aula prática, certo? Primeiro, a gente vai produzir um quadro de desenhos temporal. Os nossos alunos, eles primeiro vão fazer o quê? Produzir um desenho no caderno retratando alguma memória. Pessoal, eu quero que vocês desenhem aqui, eu quero que vocês façam um desenho de uma memória que vocês têm muito forte. Seja quando você caiu da bicicleta, seja quando você teve uma festa do seu aniversário, quando você estava brincando na rua no dia de chuva, quando você estava brincando na escola, não importa. Ele vai ter que retratar uma memória, ele vai ter que fazer isso em uma folha. E em um outro momento, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um autodesenho, um autorretrato, uma autoimagem dele sobre o futuro, de como ele espera estar no futuro. Eu espero estar no futuro mais forte, mais alto, bem empregado, ser médico, ser professor, ser engenheiro, ser jogador de futebol. Então, a gente vai primeiro fazer essa atividade com ele sobre registro histórico, simulando, certo? O intuito é simular ali o período pré-histórico, onde eles gravavam essas informações, só que não vai ser nas cavernas, né? Nem nas paredes, vai ser no caderno mesmo. E a minha dinâmica 1, nesse momento eu vou só descrever, certo? Como acontece a dinâmica, como acontece aqui essa brincadeira, certo? Porque no vídeo número 3, que é a parte número 3 desse plano de aula, eu te ensino passo a passo a como fazer essa dinâmica todinha aqui, essa dinâmica completa, como você vai fazer, onde você vai fazer, certo? Para você revolucionar em sala de aula, colocar essa dinâmica em prática, os alunos adquirirem mais conhecimento e o mais importante, efetivar a aprendizagem. Para acessar todo esse conteúdo, na descrição desse vídeo, ou então quando terminar esse vídeo, você já segue na parte 3 para você colocar em prática essa dinâmica passo a passo, beleza? Vai ser pega o cone ou pega a garrafa. Como é que funciona? Se você não tiver cone, você usa a garrafa. Se você não tem cone, você pede professor de educação física, ele provavelmente vai ter. Lembrando que a dinâmica, todos os professores devem utilizar a dinâmica, porque a dinâmica, ela traz animação, traz motivação, traz liberdade para a sala de aula, certo? Vamos nós. Como é que vai ser a dinâmica? O professor deve separar 5 mesas escolares e sobre cada uma delas colocar 5 cones, né? E sobre cada uma delas colocar um cone, né? Totalizando 5 cones. Um cone. De 5 em 5 alunos, cada um deve se posicionar atrás de cada mesa, de frente aos cones. O professor deve falar partes do corpo como cabeça, ele bota a mão na cabeça, ombro, coloca a mão no ombro, cotovelo, coloca a mão no cotovelo, abdômen, coloca a mão no abdômen, certo? Na medida que as partes do corpo forem faladas, os alunos precisam colocar as duas mãos sobre elas. Quando o professor falar cone, quem pega o cone primeiro vence. Qual a moral da história? É tempo. A gente não falou do tempo lá nas unidades temáticas, no objeto de conhecimento, nas competências, no tempo transversal. A nossa aula falou sobre o tempo, a gente falou sobre os registros históricos e nada melhor do que fazer uma dinâmica que simbolize o tempo. Só que esse tempo aqui em conceito de agilidade é uma resposta sensorial motora, né? Um comando e rapidamente ele tem que atuar para a gente simbolizar e fazer essa aula ficar mais legal ainda, beleza? Depois coloca aqui nos comentários como é que foi a tua aula prática, como foi a tua dinâmica, se deu certo. E se não deu certo, o que a gente pode melhorar?
E para finalizar, a gente vai entrar no conceito de conclusão. Porque, primeiro, a gente vai começar com a avaliação. Já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre o conceito de avaliação, certo? A avaliação, ela é um instrumento avaliativo. Existem vários seminários, conversação, questionário, existem vários, certo? Trabalho em equipe, um desenho pode ser um processo avaliativo. É porque a gente associa a avaliação à prova, mas a avaliação é o ato de avaliar. Quem avalia, avalia alguém. E esse mesmo alguém que avalia pode se autoavaliar, certo? A minha avaliação gradual e processual, de acordo com a participação dos alunos e observações do docente. Atividades didáticas e participação dos alunos durante as aulas, porque a interação dele é mais importante do que aquele conteúdo que ele trabalhou, que ele exemplificou, que ele construiu como um exemplo, resolução de atividades, de exercícios, certo? A participação dele é muito importante. Existem diferentes alunos, existem alunos que gostam de participar, mas eles gostam de participar, alguns escrevendo, outros falando, outros construindo alguma coisa e por aí vai. Que o processo educativo é exatamente isso, ele é múltiplo, é diverso. Avaliações qualitativas sobre as quantitativas, a progressão de aprendizagem. Atividade flexibilizadora são destinadas aos nossos alunos com deficiência, que são pessoas com deficiência. O nosso planejamento precisa alcançar também esse público, uma vez que não é tão simples, não é tão fácil. Eu mesmo reconheço isso, não é tão simples, não é tão fácil. São diferentes deficiências que existem na escola, certo? E nós, professores, precisamos, com o decorrer do tempo, ir se adaptando e aprendendo novas habilidades e aprendendo novas competências para a gente conseguir alcançar da melhor forma possível esses conhecimentos, possibilitando diferentes formas de aprender também para os alunos. Não é tão simples, mas nós estamos aí na luta, né? Na busca por essas competências e esses conhecimentos a serem trabalhados em sala de aula. As atividades teóricas e práticas serão realizadas na escola e copiadas no caderno, com auxílio do professor, sendo as atividades adaptadas quando necessário. Recursos didáticos que eu vou utilizar, caderno e material didático ou o próprio livro, certo? Fica a seu critério. Se a sua escola tiver um livro didático, você pode utilizar esse livro didático, certo? Facilita ainda mais até o teu trabalho. E a gente entra agora nas referências bibliográficas, certo? Eu coloquei aqui no padrão APA. Normalmente, no Brasil, ABNT, mas eu coloquei APA. Então, eu utilizei a Base Nacional como curricular, coloca dessa forma, certo? O nome aqui da BNCC, coloca aqui os links e o acesso em 26/4, que foi o dia que eu fiz esse plano de aula. O nome do livro que eu utilizei, certo? Coloca dessa forma, livro digital. E aqui você está assistindo o meu vídeo no YouTube. E você vai colocar também o meu vídeo no YouTube como referencial para o seu planejamento. Coloca Silva DS 2023, que é o ano do vídeo que você está assistindo. Esse vídeo aqui, 2023. Coloca a palavra YouTube, depois canal do professor Davi Souza, depois como fazer um plano de aula de história para o ensino fundamental de acordo com a BNCC. Aliás, esse tema aqui é antigo. Você tem que colocar no seu plano de aula o tema que você está assistindo agora. Qual o tema desse vídeo? Você coloca aqui, certo? Aí depois você coloca aqui entre colchetes vídeo disponível em... Você coloca o link azul que fica em cima do título, certo? Lá onde tem www, você coloca e acesso ao dia que você fez esse planejamento, certo? E a hora também. Qual é o próximo plano de aula que você quer ver aqui no canal? Qual é o assunto que é um desafio para você e você precisa de ajuda? E eu estou aqui para te ajudar, a te responder e a te ensinar. Lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Até o nosso próximo vídeo. Deixe o seu like, deixe aqui nos comentários todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas. E lá no Instagram, @Prof. Davi Souza, eu posso te ajudar tirando as suas dúvidas.